nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder, as suas obras. Com este versículo que está em Tiago, no capítulo 3, versículo 13, nós entramos na sua casa novamente com o programa O Caminho da Vida. Para nós é uma alegria poder transmitir a palavra de Deus ao seu coração. Nós queremos também aproveitar a oportunidade e agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam com o nosso programa O Caminho da Vida. Que Deus vos abençoe. Hoje, o tema do nosso programa é Sábio aos seus próprios olhos. E quem vai trazer esta mensagem é o pastor Luiz Henrique. Daqui a pouco, a mensagem de Deus vai estar falando ao seu coração. E também, se você precisa de uma palavra amiga, se você está precisando de uma palavra ao seu coração, nós temos o nosso Disque Paz. O nosso Disque Paz é 30 25 33 33. Você pode ligar e você vai receber uma palavra amiga ao seu coração. O programa O Caminho da Vida volta em instante com a palavra do pastor Luiz Henrique para abençoar o seu coração. Nos aguarde. Eu pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, você dessa entrada aqui pra Olha, um dia quando você... Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Olá, que bom poder novamente estudar com você uma fração da Palavra de Deus. O texto de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 26, dos versículos 3 até o 12. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de dizer que hoje o formato da mensagem será um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Ao invés de ler o texto e depois apresentar um estudo dividido em alguns pontos, o que eu vou fazer hoje é ler o texto bíblico e, à medida em que lemos, eu vou comentar versículo por versículo. O nosso texto corresponde a uma série de versículos falando sobre um mesmo tema, no caso, a insensatez ou os insensatos. Acompanhe então comigo e vamos descobrir o que é que o sábio rei Salomão achava dos insensatos. Primeiro, versículo 3 diz: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Nesse primeiro versículo sobre o tema da insensatez, Salomão menciona os cavalos, animais rudes, e diz que os mais rudes e teimosos deles costumam obedecer somente na base do açoite. Da mesma forma, os jumentos costumam aprender qual é a vontade dos seus donos apenas pelo uso do freio. Após esses comentários, o escritor diz que os insensatos possuem uma natureza semelhante, de pouca capacidade de aprendizado e de elevada teimosia, ao ponto de, assim como o cavalo e o jumento, lidos aqui, eles obedecerem apenas após a vara arder nas costas. Em outras palavras, ele está dizendo que quem é esperto
aprende antes de apanhar, mas que os insensatos só aprendem quebrando a cara. O próximo versículo, o versículo 4, diz o seguinte: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. A ideia aqui é a de que quando for conversar com alguém que é sem juízo, não se assemelhe a ele, ou seja, não se rebaixe ao ponto de se tornar um igual com ele. Isso seria prova de insensatez da sua parte também. O próximo versículo, versículo 5, diz ao insensato: responda segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Quando nós saímos do versículo 4 e olhamos para esse versículo, a impressão que temos é que houve uma contradição da parte do escritor. Afinal, um versículo manda não fazer algo, e o outro versículo manda justamente o oposto, fazer. Mas essa contradição é apenas aparente, porque o que o versículo 5 quer dizer é que, ao repreendermos o insensato, é necessário que se faça entender por ele, ou seja, é necessário falar de um modo que ele entenda. Em outras palavras, é necessário falar a ele segundo a loucura dele consiga entender. Só assim a mensagem que se está tentando transmitir tem condições de ser assimilada. O versículo 6 diz o seguinte: os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Salomão está dizendo com isso que quem confia no insensato, como por exemplo para mandar uma mensagem a alguém, está prejudicando a si mesmo. Está, como se diz popularmente, caçando sarna para se coçar. O versículo 7 diz: as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Salomão aqui usa a figura das pernas do coxo ou do paralítico. É como se ele estivesse dizendo: veja, as pernas do coxo, elas até estão lá, mas elas não têm força. E por isso mesmo, elas não causam o efeito que deveriam causar, que é caminhar. O provérbio dito por alguém conhecido como insensato é assim. Ele até contém em si alguma verdade. Mas como foi um insensato que o disse, dificilmente será levado a sério. A mesma frase dita por alguém respeitado pelos demais tem muito mais efeito do que essa frase dita por alguém sem juízo. O outro versículo, versículo 8 diz: como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Quem é que em perfeito juízo atiraria pedras preciosas no lixo? Somente alguém que não conhece o valor das pedras ou do lixo. Pois bem, o insensato merece repreensão e não honra. Somente quem não sabe o valor de um elogio é que o direciona a quem não o merece. Já o versículo 9 diz o seguinte: como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Nesse caso eu vejo 3 interpretações diferentes, possíveis para esse versículo. A primeira diz, a primeira seria a interpretação que mostraria que a bebida alcoólica anestesia. Inclusive até na Idade Média era comum as pessoas, os doutores, os médicos embriagarem o doente para que ele não sentisse dor. Um bêbado então, segurando num galho de espinhos, corre o risco de se machucar e não sentir. Ou seja, o provérbio dito pelo insensato vai acusá-lo e ele não vai se dar conta disso. A carapuça não vai servir. A segunda interpretação é a que eu imagino, então, um bêbado tentando andar pela rua e cambaleando. E, de repente, ele vê um galho ao alcance da mão. Na tentativa de se amparar ou de se apoiar naquele galho, sem saber que tipo de galho que é, ele acabará se machucando mais com o espinho do que com aquele possível tombo. Em outras palavras, o insensato proferindo provérbios poderá se machucar ou se acusar mais do que se ficasse quieto. E a terceira interpretação é a que nós podemos entender que um bêbado segurando uma vara de espinhos acabará mais cedo ou mais tarde ferindo alguém que passe perto. Assim, o insensato, proferindo provérbios à torto e à direito, corre o risco de magoar ou ferir alguém, principalmente aqueles que estão mais próximos. O 10º versículo diz: como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Nesse versículo, Salomão diz que alguém sem juízo precisa ser freado e não assalariado. Precisa ser corrigido e não estimulado.
Assalariar os insensatos é o mesmo que incentivá-los a continuar na sua loucura. E isso invariavelmente vai causar danos, ou ferir, como diz o texto, as pessoas que estiverem perto. O 11º versículo diz: como cão que torna ao seu vômito, assim é um insensato que reitera a sua estultícia. Nós sentimos embrulhar um pouco o estômago com uma ilustração dessas, não é mesmo? E isso só ocorre porque nós sabemos o que é o vômito. O cachorro que volta ao seu vômito, como diz o texto, faz isto porque é irracional. Ele é incapaz de perceber a sujeira que há naquilo. Assim é um insensato. Por não conseguir analisar as suas ações, ele acaba cometendo os mesmos atos desajuizados o tempo todo, sem perceber quão danosos ou quão maus esses atos podem ser. Olhando para tudo isso, parece que Salomão não gostava nem um pouco das pessoas sem juízo ou insensatas, não é mesmo? E eu garanto que depois disso você está convencido de que ser insensato é algo muito ruim, que só traz prejuízos a todos. Mas eu preciso dizer para você que ao escrever tudo que Salomão escreveu, ele não tinha como alvo maior ou como alvo primeiro os insensatos. Pode parecer estranho para você? Pois então veja o que diz o próximo e último versículo do nosso texto, o versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Veja só aonde chega a sabedoria de Salomão. Ele quer criticar as pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. E então, como estratégia, ele escolhe uma outra classe de pessoas, no caso, os insensatos, e a critica até onde for possível. Depois disso, quando não dá mais para rebaixar os insensatos, então ele volta e menciona o sábio aos seus próprios olhos. Compara com os insensatos e diz: maior esperança há naqueles do que nesses. Em outras palavras, ele diz: é melhor ser insensato do que ser sábio aos seus próprios olhos. Mas e por que isso? Qual é o problema de se achar sábio? Até onde eu sei, uma pessoa só busca cura para uma doença quando ele entende que está doente. Um viciado somente vai buscar ajuda quando começar a se ver como viciado. Alguém que precisa de ajuda só irá buscá-la quando aceitar ou quando assumir a sua condição de necessitado. É por isso que o sábio Salomão coloca essa categoria de pessoas na prateleira dos desesperançados. Pois como é que pode haver esperança de cura para as mazelas que afetam a todos nós, sem que primeiro se reconheça a necessidade dessa cura? Alguém que é sábio aos seus próprios olhos não enxerga os seus próprios males. Por isso, não se julga carente de nada nem de ninguém. Pessoas assim costumam pensar: eu me basto. Coitados. Somente quem viu um erro em si mesmo é capaz de buscar a cura. E essa cura, em qualquer área da vida que seja, portanto, pode até vir para alguém que seja insensato, mas é impossível que ela venha para alguém que se acha sábio aos seus próprios olhos, a não ser que ele mude sua visão de si mesmo. E eu quero concluir dizendo que no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, está escrito que todos pecaram e que por isso estão carentes da glória de Deus. Não feche os olhos para o fato de que você é um pecador e por isso precisa que Deus entre na sua vida e resolva o problema do pecado para você. Enquanto você não reconhecer isso, haverá mais esperança de salvação de vida, mais esperança de vida eterna para o insensato do que para você. Abra seus olhos, reconheça que suas mãos estão sujas, que o seu coração precisa de cura, que a sua vida precisa ser consertada. Busque ajuda em Deus, deixe Ele curar sua vida, receba a cura que vem do alto. Que Deus nos abra os olhos a todos e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Os
possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, depois desta mensagem que o pastor Luiz trouxe ao nosso coração. Agora nós vamos esmiuçá-la um pouco mais para que você entenda melhor. E nós vamos começar com a primeira pergunta, justamente com o pastor Luiz, que trouxe a mensagem, e vamos entender melhor esta palavra que falou aos nossos corações. Pastor Luiz, algumas palavras bíblicas, nós a conhecemos bem, mas existem pessoas que não as conhecem. Então nós queremos perguntar para o pastor, o que é um insensato? Essa palavra insensato, nós gostaríamos que fosse um pouco mais explicada, essa palavra insensato. O senhor poderia... O termo, a palavra insensato, ela tem tudo a ver com sensatez, né? Com o sensato. Ele é o oposto do insensato, o oposto do sensato. E o senso ou o siso, associado ao juízo, tem a ver com juízo. Então, o insenso, o insensato, o falto de senso, falto de juízo, seria uma pessoa que não bate muito bem da cabeça, vamos dizer assim, que não pensa muito antes de agir, uma pessoa muito tola, uma pessoa que toma algumas atitudes e que depois essas atitudes acabam prejudicando a ela mesma, uma pessoa que tem falta de sabedoria, uma pessoa que tem falta de juízo nas suas atitudes. Você acha que a gente deve contestar uma pessoa assim? De acordo com Salomão? O texto diz que quando você for conversar com o insensato, você tem que tomar cuidado. Você tem que, lá no versículo 5, fala que você vai conversar com o insensato de acordo com a frequência que ele consiga entender. Você vai falar com ele de um modo que ele consiga entender. Isso não é simples, porque o insensato ele tem justamente dificuldade de observar sequências lógicas e crer que aquilo lá é realmente o correto ou é realmente o melhor. Então você pode até argumentar com ele, mas é capaz de no final dos argumentos você apresentar e ele olhar e falar, não entendi. Ou então ele até entender o que você está dizendo, mas não entender aonde você quer chegar. Rechaçar aquilo que você está falando, né? Pode ser também. Isso, ele rechaçar o que você está falando. É interessante isso daí, porque o insensato, a orientação de provérbios, elas são duas, né? Depende do comportamento e da situação, né? Num ele diz, você responda segundo a sua insensatez. O outro diz, não responda ao tolo segundo a sua... o versículo 4 e 5. Exatamente. Né? Então, é uma aparente contradição, mas não é uma contradição. Por que ele diz isso? Porque depende da situação. Dependendo da situação que você tiver, você se vê obrigado a responder segundo a insensatez dele, para que ele não pense que ele sabe. Em outras, você vai ter que realmente responder ali para deixar bem claro a situação. Eu quero me aprofundar um pouco mais nessa pergunta. Qual seria, então, a base dessa insensatez dos homens? Por que os homens são insensatos? Falta de conhecimento? O que leva uma pessoa a ser insensata? Uma das coisas que eu vejo como sendo um grande diferencial na forma das pessoas agirem é a capacidade de enxergar lá na frente. O texto de Hebreus capítulo 11, ele fala um pouco acerca de atitudes de algumas pessoas e coloca o que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. E nesse texto da galeria dos heróis da fé, uma das coisas que é comentada é a capacidade que, por exemplo, Moisés tinha de, pela fé, como que vendo o invisível, é o que diz o texto, como que enxergando o invisível ele toma as atitudes corretas. Ele toma as atitudes mais sábias. Por quê? Porque ele estava conseguindo saber aonde que esse caminho ia dar. Se o insensato souber aonde que vai dar o caminho que ele está trilhando, ele muito provavelmente iria mudar o rumo dessa caminhada. Então, muito provavelmente a insensatez está ligada com a vontade
que a pessoa tem de viver o hoje e a incapacidade de analisar o que é que isso vai se tornar amanhã, onde vai terminar essa bola de neve. Então nós podemos, você falou em ser sábios, não ser sábios aos próprios olhos. Existe uma diferença entre ser sábio e ser sábio aos próprios olhos. Eu queria perguntar ao pastor Paulo, qual a diferença então fundamental entre o insensato e uma pessoa sábia? Eu pontuei algumas coisas em relação ao insensato e em relação ao sábio, né? E depois eu fiz um pequeno resumo, numa única frase, falando a respeito do sábio aos seus próprios olhos. Por exemplo, eu me atentei para o que Salomão ensina na palavra e que o pastor Luiz Henrique colocou muito bem exposto a respeito da insensatez. Ele parece com um cavalo, né? Ele é rude, ele é teimoso, né? Ele é hostil, ele é indomável, ele não é ensinável, né? Essas características a gente percebe, por exemplo, no sábio. O sábio já é ensinável, ele é prudente, ele sabe reconhecer o valor das pessoas, da honra, do elogio, ele teme a Deus, que é uma característica fundamental que a gente encontra no livro de Provérbios, que diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O insensato não tem essa capacidade, né? E aí, em relação à questão de ser racional, né? A racionalidade não é uma característica que está presente no insensato. Contudo, já no sábio, ele é racional. E o sábio aos seus próprios olhos, eu coloquei uma espécie de resumo que diz, é um tipo de insensato que encontra-se aquém do nível de toda insensatez. Na comparação que o pastor Luiz colocou, ela é bem isso daí, que fica claro para a gente, que o sábio aos seus próprios olhos, ele não está assim como um intermediário entre o sábio e o insensato, ele está abaixo. Bem abaixo, que o texto coloca isso. Exatamente. Ele não chega ao nível da insensatez. Ele tem que melhorar bastante para ser considerado insensato. Tem que melhorar para ficar ruim. É mais ou menos isso que fala. Para ser considerado ruim. Porque nesse tipo de comparação, a gente pode entender que o insensato, vamos dizer, o pastor Luiz Henrique falou ainda agora, aquele que não bate bem, alguma coisa assim, você usou essa expressão. Quer dizer, o insensato, ele pratica a insensatez como de uma forma assim, vamos dizer, espontânea. Agora, já o sábio aos seus próprios olhos, ele é um insensato, mas que não sabe disso. Ou seja, ele não se dá conta disso. Ele procura expressar uma sabedoria aos seus próprios olhos e acaba prejudicando todos à volta. Nós temos no cenário nacional hoje uma situação mais ou menos assim. Quem está numa posição de destaque, de repente profere tanta coisa, tanta bobagem, né, achando que é uma sabedoria, e aí depois que dentro da pessoa... Eu acho interessante. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quer dizer, o pastor Vanderlei perguntou ainda agora, sabedoria aos próprios olhos. Essa sabedoria que o pastor Luiz Henrique foi deixando subliminarmente durante a mensagem, é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Ela é oposta totalmente à sabedoria do homem, que muitas vezes prejudica. E muitas vezes beira a insensatez até, né? A sabedoria do homem, ela em determinadas situações, ela tem a ver com a insensatez, e a sabedoria de Deus normalmente corre em direção oposta à sabedoria humana. Eu estou pensando aqui, nós somos uma cidade com muitas faculdades, né? Faculdades particulares e a faculdade estadual também. E talvez vocês podem pensar para responder no próximo bloco. Então nós temos muitas pessoas estudadas. Uma pessoa pode ser estudada, formada, ter graduações e mesmo assim ser insensato, de acordo com aquilo que o pastor Eliseu falou agora há pouco. O estudo, né, as graduações podem ajudar também a pessoa a ser menos insensata. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso e nós respondêssemos isso no próximo bloco, para nos ajudar a entender melhor essa insensatez humana. Fique conosco, daqui a pouquinho voltamos com mais um bloco do programa O Caminho da Vida.
La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei você dessa entrada aqui pra Olha, um dia quando você... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Fizemos uma pergunta no bloco passado. Nós gostaríamos então que os pastores estivessem respondendo essa pergunta que nós fizemos no bloco passado. O programa, eu creio que a mensagem do pastor Luiz Henrique, de modo algum, combate a busca do conhecimento. Né? Aliás, esse é o alvo da faculdade, levar a um conhecimento cada vez maior, o homem pesquisar, o homem crescer e tal. Eu creio que a questão que o pastor está levantando agora é interessante, porque pessoas que buscam o conhecimento e crescem nisso, mas mantêm a humildade, mantêm a visão de servir aos outros através desse conhecimento, estão livres dessa questão de se lançar a essa loucura da sabedoria aos próprios olhos. Eu sou fã do apóstolo Paulo, no sentido do equilíbrio, do discernimento, e eu retorno a uma palavra dele, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 19 e 20, porque ele escreve: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. A palavra não está generalizando aqui, ela está pegando justamente essa falha no caráter humano de usar muitas vezes o intelecto para exaltar-se, para tentar dar vazão ao orgulho e à vaidade. A melhor coisa que a palavra está nos dizendo aqui é que a pessoa seja sábia aos olhos de Deus, sábia aos olhos dos outros, e não busque cultivar um tipo de autoexaltação. O apóstolo Paulo, ele inclusive até complementa, ele dá continuidade, digamos assim, essa palavra de Provérbios 26. Nesse mesmo capítulo 3, no versículo 18, ele diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Em outras palavras, ele está dizendo que ele não está menosprezando a sabedoria deste mundo, mas ele está apontando como dois caminhos diferentes, a sabedoria perante Deus e a sabedoria perante os homens. Então é realmente uma bifurcação, mas você não precisa necessariamente abrir mão da sabedoria humana, do conhecimento, da faculdade, de mestrados e doutorados para se tornar uma pessoa sábia. Há sim muitas pessoas de muito conhecimento e que possuem profunda sabedoria de vida. Mas também há muita gente que possui muita sabedoria de vida e que não tem conhecimento nenhum. Eles não são opostos, eles não são excludentes, ou um ou outro, e por isso é que Deus estimula a cada um a buscar a sabedoria que vem de Deus. Porque senão a gente se apega à sabedoria deste mundo, acha que está bom, e aí deixa por isso mesmo. E a razão disso daí está no mesmo texto, né? No final do versículo 20, ele diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Né? E invadindo a parte A do versículo 21, diz: portanto, ninguém se glorie nos homens. Né? Ninguém se glorie nos homens. Ou seja, a sabedoria não leva a esse comportamento de vangloriar-se, de se exaltar. Com relação à pergunta que foi feita em relação ao estudar, de alguma forma desenvolver a nossa sabedoria em mim, eu acredito que a sabedoria é um dom, é uma virtude de Deus. Eu posso adquirir conhecimento dentro de um curso, isso é muito importante, como já foi bem destacado pelos pastores aqui. Isso é importantíssimo para a minha vida, né? Para a minha vida social, profissional, enfim. Mas eu posso ter associado, sim, o conhecimento, a boa formação, PhDs, etc., estudar para isso,
também buscar a sabedoria, que é o mais importante. Né? Porque, de alguma forma, pode acontecer de uma pessoa ter bons estudos, mas não ter sabedoria. E pode acontecer dela ter bons estudos e sabedoria também. Né? O princípio vale sempre o quê? Acho que a palavra-chave aí é humildade, né? Humildade. Humildade naquilo que nós conhecemos. Né? Agora, conhecimento e sabedoria. Nós estamos tratando disso aqui. O conhecimento tem que andar junto com a sabedoria. Não adianta só conhecer e não ter sabedoria para expor aquilo que é conhecido. Eu volto a dizer, às vezes a gente observa isso, e não quero me referir diretamente, mas no cenário nacional vemos isso. Quando pessoas estão em posição de destaque, mas não são sábias em usar palavras, em lidar com circunstâncias, acaba produzindo um prejuízo muito grande, às vezes até em defender grandes causas. Por quê? Vai defender grandes causas, mas é pego na falta de sabedoria, na precipitação das palavras, na exaltação através de um conhecimento exacerbado, ou seja, fala demais ou fala sem pensar, usando aquilo que poderia ser bem usado em um outro momento. Então eu creio que a sabedoria é algo, o pastor Paulo disse sobre dom, deve ser buscado por Deus, de Deus. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É como se fosse assim, é um milagre. Para a nossa cabeça é um milagre. Eu quero ter sabedoria, mas eu não sei. Deus, me dê sabedoria para que eu possa falar, pensar, expressar de uma forma equilibrada, abençoar aos outros, construir através daquilo que eu sei. Então, o Tiago diz, então pede para Deus, como quem pede para ser curado de uma doença, ou seja, falta de sabedoria é como se fosse uma doença. E ninguém pede isso, né? O interessante é que nós temos até um exemplo na Bíblia, que é o próprio Salomão. Salomão é o clássico, né? Ele tinha a oportunidade de pedir riqueza, glória, fama e etc. E ele chega a Deus e fala assim, eu quero sabedoria. Né? E é interessante que a sabedoria que ele angariou, que ele conseguiu de Deus, também o conduziu a conseguir todo o restante que ele poderia ter pedido e não pediu. Então ele, digamos assim, ele perdeu para ganhar. Ele deixou de pedir aquilo que era mais imediato para pedir aquilo que era mais necessário. E aquilo que ele queria de imediato acabou vindo mais para frente também. E isso é tão verdade como a Bíblia não esconde as mazelas, as dificuldades dos personagens bíblicos. Quando Salomão abre mão da sabedoria, ele começa a perder o que havia conquistado. Verdade. Alguém disse que o conhecimento se adquire com a vida e nos bancos das escolas. Mas a sabedoria, ela vem do alto, né? Isso. Sabedoria. Tiago também diz que a sabedoria pura, sem mácula, vem do Pai das luzes, né? Em quem não há nem sombra de variação. Quem não há sombra de variação e mudança. Então, nós precisamos mesmo pedir sabedoria para Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Podemos até ter conhecimento de alguma coisa, mas muitas vezes somos insensatos por não saber tratar com aquele conhecimento que nós temos. E aí a sabedoria de Deus, ela vem aos nossos corações para a gente saber tratar das coisas. Pastor Wanderley, parece que, desculpe interrompê-lo, assim, parece que a nossa insensatez, ela desvia nossos olhos, desvia nossa visão, nosso foco. Perdão. Desvia o nosso foco de que todos nós devemos buscar a essência disso, a sabedoria. E nós buscamos as coisas que são transitórias. As pessoas são preocupadas com a glória, com riqueza, com isso, com aquilo outro. Mas se nós focássemos, aqui até o pastor Luiz destacou o episódio da vida de Salomão, na qual ele pede sabedoria e todas essas coisas, e a palavra de Deus mesmo orienta, né? Busca primeiro o reino de Deus, então a sabedoria é o temor a Deus. As outras coisas, tudo que eu necessito, Deus sabe e vai acrescentar. Né? Exatamente. E parece que o pastor Luiz tratou na sua mensagem do insensato, que não é bom sermos, e daquele que é sábio aos seus próprios olhos. E aquele que é sábio aos seus próprios olhos, ele está abaixo do insensato ainda. Então, de que tipo, pastores, né? O último versículo do texto trata de esperança. Que tipo de esperança trata esse último versículo? Diz que há mais esperança para o insensato do que para o sábio aos seus próprios olhos. Porque o insensato, ele pode reconhecer alguma coisa, ele pode se arrepender de alguma coisa, e o sábio, porque é mais difícil tratar com o sábio aos seus próprios olhos
do que propriamente com o insensato. O versículo ele mostra que essa ideia de ser insensato, ela é ruim, mas ela ainda mostra uma luz no final do túnel. Essa esperança de que fala o texto é uma esperança de mudança, uma esperança de conseguir se livrar de alguma condição desagradável em que você se encontra. No caso do insensato, ele até tem esperança de se livrar da sua condição de insensato, basta adquirir sabedoria. Agora, o problema do camarada que se acha sábio, daquele que é sábio aos seus próprios olhos, o problema é que quando ele olha para si, ele gosta do que vê. Ele não quer mudar, ele está satisfeito. Posição de orgulho. E aí a gente vai, de novo, o pastor Vanderlei já perguntou aqui, e a gente deixou bem claro que não há nada de oposto entre sabedoria de Deus e conhecimento humano. Não é errado você adquirir conhecimento, é até louvável você correr atrás de conhecimento. Mas tome muito cuidado. Porque quando nós começamos a conhecer muito, quando começamos a ter muitos títulos, quando começamos a crescer na área acadêmica, por exemplo, uma das coisas que costuma acontecer é a soberba tomar conta do coração, é começar a, digamos assim, a arrotar a arrogância, né? E aí você começa a achar que é grande coisa. E aí quando você acha que é grande coisa, você acha que não precisa de ninguém, nem de Deus. E aí você olha para si e vê tanto suas qualidades, as coisas boas que você tem, que você passa a não olhar mais os erros, os defeitos. E aí você não sai deles, você fica permanentemente amarrado, enredado pelos seus erros, por achar que você não precisa se livrar deles. Ouvindo isso do jeito que o pastor Luiz Henrique falar, eu estava pensando que, na verdade, o sábio, aos próprios olhos, é um cabeça dura. É um cabeça dura e essa palavra aqui tem que ficar bem claro no programa. Nós não estamos falando aqui que há um choque entre a busca de sabedoria de Deus e o conhecimento humano. Nós estamos numa oficina do conhecimento aqui, que promove o conhecimento. Mas já está terminando, eu gostaria de voltar então ao início, que o pastor Vanderlei usou Tiago 3,13. Na minha versão diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Quer dizer, você começou o programa já dizendo, se quer ser conhecido, não é por tanto falar, por se exaltar. Viva a vida como um sábio e em volta vai ser uma bênção. Eu gostaria de destacar dessa questão que o pastor Vanderlei colocou. Por que tem esperança, né, para aquele que é insensato? Já foi dito aqui exaustivamente, mas eu quero destacar um pouco da mensagem do próprio pastor Luiz. Ou seja, há mais esperança para ele porque ele aprende só com os erros. E eu tenho para mim que sabe os seus próprios olhos, nem com os seus próprios erros consegue aprender. Nem admite que errou. Não admite, exatamente. A dificuldade é a admissão de que errou. Já há mais esperança para o outro, porque pelo menos o outro aprende com os seus próprios erros. Acho que a palavra-chave aí é humildade mesmo, né? Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, diz o Salmo 37, se eu não me engano. Nós estamos terminando o terceiro bloco. Nós vamos então a um tempo de propagandas dos nossos patrocinadores e logo depois retornamos para finalizar o programa. Gôndola de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. O texto que eu citei no bloco passado, Salmo 37, eu quero corrigi-lo, não é Salmo 37, é Provérbios 3:6. Diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O segredo é reconhecer Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, em tudo aquilo que nós vamos agir nesta vida. Então nós queremos agora que os pastores façam as suas últimas considerações desse tema que nós abordamos hoje, começando aqui com o pastor Luiz Henrique. Eu queria dizer que se você tem algum bom conceito acerca de si mesmo, você não deve jogar esse conceito fora. Você só deve avaliar esse conceito à luz da palavra de Deus e olhar esse conceito com muito bom senso, porque corre o risco de você pensar de si mais do que convém. E a Bíblia fala justamente para você não fazer isso. Ninguém deve pensar de si mais do que aquilo que convém. Sabedoria aos seus próprios olhos, ela é danosa. O bom não é você ser sábio aos seus próprios olhos. O bom é você ser uma pessoa sábia aos olhos de quem está em volta e principalmente aos olhos de Deus. Então tome cuidado com sua vida, tome cuidado com o que você pensa acerca de si mesmo. Eu posso já mandar abraço agora ou depois a gente... Vamos ouvir o pastor Paulo e o pastor Eliseu rapidamente Eu gostaria de resumo. Gostaria de fazer a menção também de um outro texto, onde diz que não sejam seus próprios lábios que te elogiem, mas que sejam de outrem. Às vezes nós agimos assim na expectativa de que alguém nos elogie, parece que está demorando, está tardio demais, e aí eu quero me prevalecer sobre as outras pessoas, me auto-elogiando. E a Bíblia fala que a sabedoria, ela espera que isso venha de outros. A sabedoria vem de Deus. Busque a sabedoria do alto. O Senhor Jesus disse que Deus sempre oculta as coisas daqueles que se pensam sábios, ser sábios, e revela aqueles que são simples. Na verdade, eu posso ter uma pessoa simples que também pensa que é sábio aos seus próprios olhos. A palavra do programa, eu creio, caminha justamente para isso. Nós temos que ser equilibrados no sentido de nos colocarmos diante do Senhor, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. Primeiro, em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Marque o seu tempo buscando a sabedoria de Deus e você vai ser abençoado em todas as suas palavras, ações, e vai colaborar para que o Evangelho de Jesus ganhe força, ao invés de perder força quando é dito de uma forma precipitada. Amém. Nós temos muitas pessoas que nos encontram e nos falam que assistem o programa O Caminho da Vida. E hoje eu gostaria de mandar especialmente um abraço para as pessoas ali de Borrasópolis, da Igreja Presbiteriana de Borrasópolis. Estive lá domingo, mas especialmente para Solange, o Wilson, a Valdileia e a Luana. Também o Alexandre, que estava nos visitando, e o Luiz. Foram os nomes que me passaram, disseram que assistem o programa. Que Deus abençoe vocês. E muito obrigado pela audiência aí em Borrasópolis. E os pastores fiquem à vontade agora, se tem algum abraço, alguma consideração. Eu queria só mandar um abraço para a turma toda, os irmãos todos da nossa igreja, da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá, e para todos os moradores dos bairros ali do entorno, Borba Gato, Santa Rosa, Iguaçu,
Itaipu. E um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e pelo carinho que vocês têm demonstrado pelo programa Caminho da Vida. Eu gostaria de mandar um abraço também a um casal que diz que nos assiste direto, né? O seu Antônio e a sua esposa Eronides, lá de Paysandu. Um carinho aí para eles, um abraço muito grande. Continue aí prestigiando o trabalho do programa Caminho da Vida, as mensagens. Deus abençoe sua vida. E um abraço também para a congregação de Paysandu, a todos os nossos irmãos que também têm assistido, prestigiado. Agora, de uma forma muito especial, eu quero mandar um abraço para minha esposa, Joana, para Miriam, minha filha, está aqui também estudando, e também para o meu filho, Paulinho. Amo vocês. Deus abençoe, vocês são preciosos na minha vida. Meu abraço vai para o pessoal da Igreja Presbiteriana Central de Maringá. Muitas famílias assistem o programa. Aqui eu quero lembrar do Alcides Vildes, o casal Paulo Olivetti e Deise Olivetti, o Demas e a Miriam, que inclusive colaboram de vez em quando com o programa. Muito obrigado pela assistência de vocês. Alguns irmãos da congregação de Iguatemi também. E aqueles que nos abordam, como o pastor Vanderlei disse, na rua e dizem que estão ouvindo o programa. Muito obrigado, vocês são muito importantes para nós. Nós estamos finalizando mais um programa, O Caminho da Vida. Nós agradecemos a sua audiência. Nós vamos ficar agora com a oração do pastor Luiz, que vai colocar a vida de todos aqueles que nos assistem diante de Deus. Pastor Luiz esteja orando nesse momento e assim estamos encerrando mais um programa, O Caminho da Vida. Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, nós somos gratos por tantos presentes que temos recebido das Suas mãos, Deus. Muito obrigado porque dia após dia nós vemos a Tua graça se manifestando nas nossas vidas, inclusive através de muita paciência para conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor derrama sabedoria sobre as nossas vidas dia após dia. E o Senhor nos ensina a observarmos, a olharmos para os nossos próprios erros, para que possamos lutar contra eles, Pai. Queremos agradecer por tudo isso. Queremos bendizer ao Teu nome por tudo isso. Mas também queremos pedir, Deus. Queremos pedir por aquelas famílias e pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que estão lutando, carecendo de sabedoria. Queremos pedir que o Senhor as assista nas suas necessidades e faça com que a sabedoria que procede do Senhor venha trazer respostas para os seus problemas no dia a dia. Faça isso não só com os nossos queridos, Pai. Faça isso com todo o Teu povo esparramado sobre a terra. Faça isso conosco, os pastores do programa Caminho da Vida. Faça isso todos os dias nas nossas vidas. Derrame da sabedoria do Senhor, para que nós possamos, dia após dia, nos aproximarmos mais e mais do Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E até o próximo programa, O Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram